Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros, através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, senhores, senhoras e senhoritas, estamos hoje reunidos para falar do assunto relacionado aí a produtos químicos perigosos, né? Ou o assunto aí conhecido como produtos perigosos. Então hoje a gente vai estar falando aí da parte 1, tá? Aqui é uma simbologia utilizada aí para representar produto químico perigoso, tá? Também chamado internacionalmente de Hazardous Materials Awareness, né? Então uma designação aí, tá? Para materiais perigosos, ok? Então dentro do curso, né, de bombeiro profissional civil através da NBR 14608 está previsto aí, né, o conhecimento do bombeiro em cima de produtos perigosos. Então o nosso objetivo vai ser identificar os materiais químicos perigosos, okay, existentes, bem como listar os cuidados a serem tomados quando do manuseio, armazenamento, né, com ênfase nos procedimentos em caso de emergências com materiais químicos perigosos. Então, esses cuidados que a gente vai estar focando, né? Vai estar sendo focada a aula, ok? Esses cuidados e os procedimentos dentro de uma situação de emergência envolvendo materiais químicos perigosos, ok? E para atingir o objetivo, a gente vai seguir esse roteiro que consiste na introdução. Então a gente vai falar do conceito propriamente dito de toxicologia, o que significa toxicologia. A gente vai estar falando de classificação dos produtos químicos perigosos, como eles se classificam, as diversas classes, ok? Também estaremos falando do sistema de identificação, tanto pelo sistema NFPA ou o sistema da ONU, tá? A NFPA, National Fire Protection Association, okay? E a identificação através da Organização das Nações Unidas, tá? Que é justamente a responsável em controlar, né, identificar os diversos tipos de produtos perigosos. Okay? Então a gente vai estar falando do rótulo de risco, o painel de segurança, são formas de identificação de produtos perigosos. Além disso, a gente vai falar do número de risco, okay? O que significa os números de risco, como que é feito essa leitura. A gente vai falar sobre análise de informações, as fichas, né, essas informações contidas em fichas de emergência e de segurança de produtos químicos, assim como as informações dentro de um manual de catalogação, né, um manual que cataloga todos os produtos perigosos, produtos químicos, é o manual da Proquímica, da Associação Brasileira de Produtos Químicos, né, dos químicos do país, ok? Além disso, a gente vai também falar sobre os equipamentos existentes, os equipamentos de proteção para o manuseio ou contato, né, com esses produtos perigosos e também
estaremos realizando a conclusão. Ok? Então, produtos perigosos, identificação, manuseio e armazenamento. Tá? Então, como que é identificado os procedimentos de manuseio e as formas de armazenamento de produtos perigosos. Lembrando que esse assunto aqui de produtos perigosos, tá, já é o nosso último módulo, módulo 3 do curso de bombeiro profissional civil. Tá? Então, já é um assunto aí relacionado ao módulo 3. Tá? Então, aqui o objetivo, como a gente citou, né, o assunto que a gente se encontra nesse momento, ok? E o nosso histórico. O histórico, os produtos químicos, né, constituem um elemento importante na estrutura econômica de qualquer país industrializado. Né? Então, produto químico são produtos essenciais para o progresso de um determinado país. Ok? Ele contribui aí para os processos de industrialização. Né? Após a Revolução Industrial, os produtos químicos se tornaram meios essenciais, né, na atividade econômica, tá? Na economia de um país. Ok? Pois se trata de uma atividade necessária à viabilidade de produção de diversos setores, pois não há atividade ou setor produtivo que não utilize em seus processos ou produtos finais algum insumo de origem química. Okay? Então, o produto químico está em constante uso no nosso país, no meio industrial, e constantemente em movimentação, bem como a armazenagem, né? Então, para essa movimentação, constantemente ocorre um manuseio, né? Assim como o armazenamento. Tá? E com isso, né, existe aí um mínimo de segurança, né, e um mínimo de conhecimento das características de cada produto químico. Ok? Então, as legislações que tratam sobre produto perigoso, produto químico, então um exemplo aí, né, a norma brasileira NBR da ABNT, a NBR 7500, que fala sobre os símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenagem de materiais. Só que essa NBR ela só trata de simbologia, os símbolos aí existentes, né, utilizados aí com produtos perigosos. A NBR 7501, que fala não só, não como a 7500 que fala só de simbologia, mas ela fala das formas de transporte, tá, desses produtos, ok? Então, o transporte dessas cargas perigosas, aí ele fala da terminologia, tá? Define os termos empregados em relação ao transporte, os termos utilizados no meio de transporte de cargas perigosas. A 7502, que trata sobre transporte de cargas perigosas, porém já trata sobre a classificação desses produtos. Okay? A 7503, que já trata somente da ficha de emergência para o transporte de carga perigosa, a padronização dessa ficha. Lembrando que todo produto ele tem que ser acompanhado de uma ficha de emergência. Okay? A NBR 7504, que trata sobre a forma de envelopamento, né, envelope, a padronização desse envelope para o transporte de carga perigosa. A NBR 8285 de 2000, ela fala sobre o preenchimento, os procedimentos para preenchimento da ficha de emergência para o transporte. A 9734 de 2003, que fala, né, dos equipamentos de proteção individual, né, utilizados em emergência e na fuga, quando dá fuga no transporte rodoviário de produtos perigosos. Já a 9735 de 2003 fala sobre o conjunto de equipamentos para emergência no transporte rodoviário.
Tá? Então ela vai tratar somente no transporte rodoviário. Tá? Então a anterior vai falar sobre a parte de emergência, tá? Utilizados ali para avaliação de uma emergência com produto perigoso, e a outra, né, para emergência durante o transporte. Ok? A 10271 também trata sobre equipamentos de emergência no transporte rodoviário, porém é exclusiva para o produto ácido fluorídrico, né, devido à necessidade de um cuidado especial. Já a NBR 12710 de 2000 fala a proteção para incêndio, essa proteção através de extintores no transporte rodoviário. Ok? Então a 12710 só trata sobre proteção contra incêndio através de extintores. A 12982 fala de desgaseificação de tanque rodoviário para transporte de produto perigoso, né? Então os procedimentos para desgaseificação de tanque. Ok? Nesse caso, para tanques de classe de risco 3, tanques de líquidos inflamáveis. A NBR 13095 de 98 fala sobre instalação e fixação de extintores, para a carga no transporte rodoviário. A 14064, atendimento à emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. Então aqui atendimento à emergência. Essa 14064 2003. Qualquer tipo de emergência durante o transporte via terrestre somente. E a 14095, área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de produtos perigosos. Okay? Então essas são as principais NBRs. Tá? E agora a gente fala da diferença de um material perigoso numa situação que ele é considerado remédio, de uma situação onde o mesmo material perigoso pode ser considerado veneno. Qual a diferença de um para o outro? Né? A diferença de um produto perigoso, um produto químico, de sendo remédio, podendo passar para a situação de veneno, né, é simplesmente a diferença está diretamente proporcional, né, diretamente ligada aí à dose, à quantidade desse produto perigoso. Então é por isso que a gente fala, né, faço até um comparativo quando a gente fala de fogo e incêndio, né. O fogo, para ele passar a incêndio, basta ele aumentar a proporção, né, e fugir do controle, né? Então ele estando numa situação descontrolada, ele é considerado incêndio. Caso esteja numa situação sob controle, ele é considerado apenas fogo, né? Onde não oferece um risco. No caso aqui de produto perigoso, né? Um produto pode trazer o efeito benéfico, estando na dose certa, né? A ponto de ser utilizado em tratamentos de doenças nos seres humanos, e caso, né, fuja desse controle, dessa dosagem, pode se tornar um veneno e até levar à morte o indivíduo. Ok? Então a diferença de um para outro vai estar diretamente ligado à dose desse produto. Tá? E aí, como referência, a gente usa a palavra toxicidade como referência para essa dosagem. Então, qual a definição para toxicidade? Pode ser definida como a capacidade relativa de um agente químico de causar efeitos adversos em organismos vivos. Né? Então, a toxicidade está diretamente ligada à capacidade de causar um efeito adverso em organismos vivos. Esta capacidade relativa depende de certas condições, como, por exemplo, a quantidade ou a dose de uma determinada substância irá determinar os efeitos tóxicos, atóxicos ou benéficos, ou seja, tóxicos, neutros, né, uma situação neutra, ou benéficos a ponto de trazer um benefício aí, né, para o ser humano. Tá?
Os materiais perigosos, a definição consiste na seguinte definição: substâncias ou materiais que sendo químicos, físicos de natureza biológica, possuem um potencial de risco à vida. Então, todo produto perigoso possui uma característica de risco à vida. Risco não somente de perda de vidas, como também risco de doenças, a nível de risco de saúde, ou também a propriedade se estiverem expostos, a ponto de trazer uma corrosão, uma reação química, propiciar aí uma inflamabilidade, uma explosão, ok? Então essa é a característica, a definição de materiais perigosos. A exposição, a exposição pode ocorrer devido a vazamentos, então o produto perigoso, quando ele está confinado em um reservatório, ele está protegido. Porém, quando vazado, ele pode oferecer riscos, então vazamento, derrames ou quaisquer outros processos que sejam capazes de promover o escape desses materiais no ambiente, criando um potencial de risco. Então, quando ele vazado ou derramado ou qualquer outro processo, ele pode, através desse escape, promover um risco em potencial para o indivíduo. Ok? Então, com isso, a gente viu aí a definição, agora a gente fala sobre os riscos relacionados a produtos perigosos. Por exemplo, existe uma série de eventos ou condições que podem atuar de forma isolada ou conjugada, facilitando a exposição dos organismos aos agentes tóxicos. Então, esses eventos ou condições podem atuar de forma isolada ou conjugada e facilitar a exposição dos organismos aos agentes tóxicos. Então, por exemplo, esses eventos, ou isolado ou conjugada, pode ser originado através de explosões. Os vapores também pode oferecer esse risco, os vapores dos líquidos inflamáveis ou dos combustíveis. Os gases tóxicos ou os gases inertes são aqueles gases neutros que ocupam espaço, porém tem a característica de retirar oxigênio do ambiente, também oferece um risco a ponto de trazer uma asfixia. Então, ou asfixiante ou tóxico. Ok? As substâncias oxidantes, que contribuem aí para a ocorrência de uma reação química, ok? Com risco até de inflamabilidade de uma reação, dentro dessa reação, ok? Com geração de calor e tudo mais, aquecimento. As substâncias radioativas, que emitem, substâncias que emitem raios, raios muitas vezes nucleares, radioativos, raios radioativos, que pode oferecer um risco, ok? Os vapores corrosivos também, devido à ação de corrosão, também a trazer alteração em materiais. Okay? Então são os riscos, são os principais riscos aí envolvendo produtos perigosos. Ok? Agora a gente fala das rotas de exposição no organismo humano. Então, por exemplo, o conhecimento das rotas auxiliará na seleção dos equipamentos de proteção individual, proteção pessoal e no desenvolvimento de planos de segurança. Então, essas rotas de exposição, que pode trazer um risco, é importante conhecer essas rotas, E um tipo de rota, as rotas, um meio de exposição, seria a inalação,
tá? O risco de inalação do produto perigoso, tá? Que é a principal rota de entrada de substâncias contaminantes no organismo, né? Então, a inalação dos vapores tóxicos ou asfixiantes podem trazer risco de contaminação para o organismo. A absorção através da pele, tá? Também é uma das maiores rotas de importância, né? Segunda rota em importância, até porque a absorção rapidamente atinge a corrente sanguínea, né? Então a absorção através da pele contribui para a intoxicação significativa e para algumas substâncias, inclusive a principal inclusive a principal via de penetração. Então, para algumas substâncias, rapidamente atinge a corrente sanguínea e oferece um risco também. Okay? Uma outra forma seria a ingestão, né? Se torna uma rota de exposição também, né? Onde essa rota tem uma reduzida importância pela baixa possibilidade de ocorrência, a não ser acidentalmente, salvo em condições acidentais, né? Ou hábitos de comer, tá? E beber no local de operações. Então, nesses pontos é que pode ocorrer, tá? A exposição, tá? O contato através da ingestão. Okay? E a infecção também é um outro meio que pode ocorrer, tá? E é utilizado nessa rota de exposição, tá? É uma rota de entrada pelas substâncias contaminantes, né? Das substâncias contaminantes, pela penetração direta da substância no organismo através de uma descontinuidade da pele, um exemplo. Tá? Então, infecção em regiões aí onde haja aí ferimentos ou pontos, tá? Que possam contribuir para a entrada possam contribuir para a penetração desses contaminantes. Okay? Os efeitos fisiológicos dos produtos perigosos, por exemplo, irritação, né? Então, determinados produtos perigosos têm a característica de irritação, né? De ser irritantes. Compostos químicos, por exemplo, né? Que produzem uma inflamação, né? Então, essa irritação é devido a essa inflamação, devido a uma ação química ou física das áreas com as quais entram em contato. Então, essa ação química ou física, né, acaba originando aí uma irritação, principalmente a pele e as mucosas, né, como a gente comentou lá através, né, da infecção, que ela pode ocorrer por meio de descontinuidade da pele, ou até também pelas mucosas. Tá? E aqui as irritantes a facilidade em atingir as mucosas do sistema respiratório. Então, a irritação tanto na pele como no sistema respiratório. Tá? Então, as irritantes, as asfixiantes, que são substâncias capazes de impedir a chegada de oxigênio aos tecidos, bloqueando os processos vitais do organismo, causando um processo chamado de anóxia. Tá? Então, a anóxia é característica aí de produtos perigosos que impede a entrada, a chegada de oxigênio, tá? Nos tecidos e em diferentes pontos aí do organismo, tá? Esses asfixiantes, muitas vezes você inala, né? A característica dele é de quando inalado, o seu sistema respiratório joga para a corrente sanguínea, desculpe, e através da corrente sanguínea atinge a outros pontos do organismo, como exemplo aí os tecidos. Tá ok? Impede a chegada desse oxigênio, que é o pior.
Então, existe aí a classificação de asfixiantes, por exemplo, os asfixiantes, né, eles são considerados, então, são classificados como asfixiantes simples, ok? Que a característica dos asfixiantes simples não causam efeito fisiológico, ok? Mas em altas concentrações deslocam o oxigênio do ar ambiental, o gás carbônico, o nitrogênio, tá? Então são gases inertes, né? Então eles deslocam o oxigênio do ar, tá? Então esse tipo de gás ele tem a classificação de ser inerte, tá? Porém ele não traz um efeito fisiológico para o organismo, ok? E lógico que em razoável quantidade. Por isso que ele é considerado um asfixiante simples, porque o risco dele é em menor proporção, ok? E já os asfixiantes sistêmicos, tá? É uma outra classificação, causam efeitos fisiológicos mesmo em baixas concentrações. Tá? Então é o que a gente comentou, né? Enquanto o simples precisa de uma grande concentração para trazer um efeito fisiológico, né? Já os asfixiantes sistêmicos, em baixas concentrações, ele já traz um risco para o ser humano. Então, um exemplo aí, o monóxido de carbono, né? Que ele, numa baixa concentração, em pouco tempo, tá? Ele pode trazer um risco de vida para, né? Quando inalado, né? Ok? Ainda falando sobre os outros tipos de efeitos fisiológicos, né, os tóxicos sistêmicos, tá? Então as substâncias tóxicas sistêmicas são aquelas que exercem a sua ação, tá? A sua ação em um órgão diferente do local inicial de contato, tá? Então ele intoxica, porém a ação dele é em outro ponto do que o ponto inicial. Um exemplo, né, através do sistema respiratório, e esse produto, né, atinge outras partes do organismo. Essas substâncias irão atuar em sistemas ou órgãos alvos, tais como fígado, rins, sistema nervoso central e outros, tá? Então são tóxicos, substâncias perigosas devido a atuar em outros pontos do organismo. Alguns exemplos de tóxicos sistêmicos, né, depressores do sistema nervoso central, por exemplo, são os compostos de chumbo, o álcool isopropílico. Então ele tem essa característica, né, de atingir outros pontos aí, por exemplo, o chumbo, né, composto de chumbo que vai atingir fígados e rins, o álcool que vai atingir o sistema nervoso central e assim por diante. Tá, então agora a gente já entra falando sobre a classificação dos produtos químicos e perigosos, né? Enquanto a gente estava falando de toxicologia, agora a gente fala da classificação. Tá? Aí os sistemas de identificação, tá? Para classificação, né? Um sistema, né, utilizado aí, de identificação é a NFPA, que é a National Fire Protection Association, que é o sistema amplamente conhecido e aplicado em instalações fixas, sendo também chamado de Sistema de Identificação Local. Tá? Então, o sistema NFPA é utilizado nas edificações fixas e não no transporte, tá? Como a gente vai estar falando. Então, esse seria um sistema NFPA. O outro sistema é o sistema da ONU, ok? O sistema da ONU, que é um sistema utilizado já no transporte. Então, é o principal sistema utilizado pelo Ministério dos Transportes para identificação de produtos que estejam sendo transportados. Ok? Ok, então, com relação à classificação dos produtos químicos perigosos, né, a gente fala agora da parte de sistemas de identificação, onde a norma utilizada para esses sistemas de identificação, tá, é a NFPA, National Fire Protection
Association, que trata sobre a proteção, né, ou identificação de produtos perigosos em edificações, ok? Então, a NFPA, esse sistema de identificação através do sistema NFPA, é um sistema normalizado, né, ou seja, né, normalizado, padronizado, que utiliza números, cores e sinais para definir os riscos básicos de um material perigoso, né? Então, essencialmente, através de números, cores e sinais que definem os riscos do produto em si, tá? Quando a gente fala dos riscos, quais tipos de risco, né? Então, o risco envolvendo saúde, inflamabilidade, tá? E reatividade, que estão identificados e classificados em uma escala de 0 a 4, dependendo do grau de risco que apresentam. Tá? Então, é utilizada uma numeração indicativa do nível de grau, tá? o nível de risco, através desse grau, dessa graduação, tá? Que o produto apresenta. Então, a gente pode até ver aqui a simbologia que é usada nesse diamante de Rommel, através da simbologia NFPA, ok? Como a gente citou. Então, diamante de Rommel, que é o sistema de identificação americano. Então, quando a gente fala da cor azul dentro desse diamante, a cor azul representa o risco à saúde, ok? Então, o risco à saúde. E com relação ao grau, que vai de 0 a 4, quando a gente diz que o grau é 4, ou na simbologia ele apresenta grau 4, a gente está querendo dizer, tá, que são materiais que em muito pouco tempo podem causar a morte ou danos permanentes, mesmo que receba atenção médica. Tá? Então, muito pouco tempo pode causar a morte ou danos, mesmo que receba atenção médica. E aqui a gente vai colocando alguns exemplos, né, de substâncias com essa característica. Então, por exemplo, o bromo tem essa característica de risco à morte ou danos permanentes, danos crônicos. E aí, com o grau um pouco menor, o grau considerado aí como grau 3, tá? Então, são materiais que em curto tempo pode causar danos temporais ou residuais, mesmo que receba atenção médica. Okay? Então, o 4 é em pequeníssimo, né, tempo, enquanto que o 3 é simplesmente curto tempo. Aqui a substância que a gente coloca como referência, o ácido sulfúrico, uma substância relativamente forte. Tá? Já o grau 2, aí a gente está querendo dizer que são os materiais, né, que em exposição intensa ou contínua podem promover incapacidade temporária ou possíveis danos temporários. Né? Então, enquanto o 3 e o 4, em um curto espaço de tempo, ou até muito curto, pode causar esses danos. Já no grau 2, intenso ou contínua a exposição, tá? Então, está mais relacionado ao tempo de exposição, à intensidade de exposição, aí é classificado como grau 2, ok? Grau 2. Então, a gente tem um exemplo aí do produto, tá? Então, o produto é
o estireno apresenta essa característica. Já o grau 1 são materiais que em exposição causam irritação, porém são leves lesões residuais. Então, na graduação 1, então são substâncias que aparecem, que apresentam a baixa, causam irritação, a baixo nível de lesões. Há um exemplo aí, o metanol, tá, que é usado inclusive em combustíveis de veículos automotores, e a acetona, também usada bastante amplamente aí, ok? E o 0, materiais que em exposição não oferecem risco nenhum à saúde. Então tem substância que pode apresentar nenhum risco à saúde. Então vai ter essa classificação. Na cor azul vai ter o número 0, ok? Já o risco de inflamabilidade é utilizado a cor vermelha, é uma cor representativa aí na parte de combate a incêndio. Então no diamante de Roma a cor vermelha indica nível de liberação de gases inflamáveis pela substância, ok? Então, por exemplo, o nível 4, então a gente percebe aí que o nível 4 é o mais alto, tá? Então, na nível de inflamabilidade, o que ele significa? São materiais que vaporizam, tá? Vaporizam rapidamente a pressão atmosférica e temperaturas normais, queimando facilmente com o ar. Então são materiais bastante sensíveis, que já emanam vapores rapidamente, e temperaturas normais queimando facilmente com o ar. Então um exemplo aqui, o propano, que é inclusive utilizado no gás de cozinha, metano-propano. Então o propano apresenta essa característica de risco de inflamabilidade nível 4, ou grau 4, ok? Já o grau 3 são líquidos e sólidos que podem inflamar-se às temperaturas ambientes normais, tá? Então eles podem inflamar. Então o risco é menor do que o anterior, que rapidamente eles se inflamam, queimam facilmente. Então, um exemplo, o fósforo, tá? O fósforo é uma característica. Já o grau 2, materiais que devem ser aquecidos moderadamente ou ser expostos a temperaturas ambientais relativamente altas para proporcionar a ignição. Então, o querosene é um caso de nível 2, até porque ele precisa de um aquecimento moderado para entrar em combustão. Já o nível 1, tá? O nível 1 são materiais que devem ser aquecidos antes de propiciar a ignição. Então, primeiramente, eles têm que ser aquecidos para depois estarem liberando vapores inflamáveis e com risco consequente de ignição. Tá? E um exemplo é o sódio. E o 0, materiais que não possuem risco algum, não apresenta risco algum de inflamabilidade. Ok? E aí o risco de reatividade é a cor amarela. Então, a cor amarela são substâncias reativas, por exemplo, nível 4, tá? São materiais que por si só são capazes de detonar facilmente ou de ter decomposição explosiva ou reações a temperaturas e pressões normais. Então, um exemplo aqui é o ácido pícrico, que apresenta essa característica. Já com o grau 3, são materiais que são capazes de reagirem ou explodirem, porém requerem uma fonte de ignição, ou devem ser aquecidos, ou reagem explosivamente com a água. Tá? Então, apresentando essa característica de reagir com a água, ou que só explodem
em contato com uma fonte de ignição, é considerado o seu risco de atividade como grau 3, ok? E aí temos um exemplo aqui que é o estireno, né? Então, o estireno apresenta essa característica, tá? Já como grau 2, são materiais que são normalmente instáveis e sofrem facilmente uma variação química, ok? Então, facilmente sofrem uma variação química por ser instáveis, porém não detonam, nem podem reagir violentamente com água ou formar misturas potencialmente explosivas com água. Então, diferentemente do nível 3, que são substâncias que reagem com água e reagem, né? São capazes de reagir ou explodirem ao contato de uma fonte de ignição, enquanto que o nível 4 não precisa dessa fonte de ignição. São capazes de detonar em temperaturas e pressões normais, ok? Nesse exemplo do material que, mesmo entrando em contato com água, não reage, né, apesar de serem instáveis, sofre facilmente uma variação química, tá? A gente tem como exemplo aí o acetaldeído, é a substância mais usual aí que apresenta essa característica, com risco de reatividade, né, na cor amarela. Já o grau 1 são materiais que são normalmente estáveis, porém podem tornar-se instáveis a temperaturas elevadas ou reagir com água com liberação de energia não violenta. Então, eles são estáveis, as substâncias de característica 1, com grau 1 de reatividade, porém eles podem se tornar instáveis quando em temperaturas elevadas ou reagir com liberação, né, reagir à água com liberação de energia não violenta, tá? Aqui nesse caso o éter etílico é um exemplo de grau de reatividade, grau 1, tá? E o risco de atividade com grau 0 são os materiais que são normalmente estáveis, inclusive quando expostos ao fogo, não reagem com a água, né? Então eles não reagem com a água, mesmo expostos ao fogo, eles são estáveis. E o risco de reatividade, o risco 0. Okay? E os riscos especiais, que é a cor branca, tá? A cor branca, nos riscos especiais são classificados os materiais radioativos, tá? Que é usado até a simbologia de materiais radioativos. Quando em riscos especiais, né, é utilizado a letra Oscar, X-Ray, Yankee, okay? Que origina da classificação do material, do produto como oxidante, tá? O ALK, tá? Alfa Lima Kilo, da classe dos alcalinos, ok? O Charlie Oscar Romeo, da classe do corrosivo. Então, eles apresentando qualquer uma das características, essa sigla vai utilizada na área da cor branca no diamante de Romeo, ok? E o W cortado, né, esse W aqui inclusive é original da palavra água em inglês, que é water. Então esse W cortado, tá, ele vai estar localizado na região branca e é utilizada nas substâncias, nos produtos perigosos que reagem com água,
ok? Então, se a gente está falando de riscos especiais, né, é um risco material que reage com água, porque quando em contato pode ocasionar uma reação com liberação de energia, um risco aí de acidente, de lesão, trauma para qualquer pessoa que esteja próxima ou envolvida durante a ocorrência, ok? Então a gente falou sobre o diamante de Rommel, né, que é a simbologia, sistema de identificação realizado, né, o sistema americano, ok? Então é o sistema NFPA, né, como exemplo. Então a gente até revisando aqui, né, só para revisar, a cor azul está relacionada à classificação de saúde, né? A cor vermelha é utilizada na classificação do produto perigoso com relação ao risco de inflamabilidade, é isso? Né? A cor amarela, que é indicativo de característica do produto perigoso relacionada a risco de reação, de reatividade, ok? E a cor branca, que está relacionada aos riscos especiais, né? Então, revisando o que a gente viu, o sistema NFPA, sistema americano, consiste nessas cores, com a numeração, o grau de risco de 0 a 4, tá? Com exceção da cor branca, que vão as siglas indicando os riscos especiais, ok? Então, até então, a gente falou do sistema de identificação NPA, ok, e exemplos, né, do sistema NFPA, aí, exemplos de aplicação, né? Então a gente representativamente, através do diamante de Rommel, a gente tem a representação aqui para a substância óleo. Então a gente verifica aqui que o grau 3 para saúde, grau 0 para inflamabilidade, grau 2 para reatividade e reage à aplicação de água. Temos aí o estireno, okay? Outra substância, o propano, outro exemplo aí de representação via diamante de Rommel, o cloro, né? Aqui o detalhe de hélice oxidante, com as siglas Oscar, X-Ray, Yankee, a querosene, ok? Apresentação, e o etanol, ok? Tá, então agora a gente fala de classificação dos produtos químicos, o sistema de identificação dos produtos químicos através da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que regula a identificação de produtos perigosos no transporte, utilizados no transporte. Então, o Ministério dos Transportes, né, regulamenta cerca de 3.000 produtos perigosos. As regulamentações exigem placas e rótulos, né, para essa identificação. Esses rótulos e placas indicam a natureza do risco que representa a carga, onde a classificação utilizada baseia-se nas classes de risco da ONU. Então é a nível mundial essa identificação, em qualquer parte do mundo pode ser identificado aquele produto. Então, por isso dessa padronização dentro da legislação. Este sistema consiste em dois grupos de sinais. O primeiro representa o PS, que é o painel de segurança, e o segundo o RR, que é o rótulo de risco.
ok? Então essa sinalização é realizada através de dois grupos de sinais, ok? Aí temos um exemplo aqui, né? O painel de segurança é representado por essa numeração na parte superior e na parte inferior uma outra numeração, onde a gente vai falar o que significa cada um, né? Como que você pode fazer a leitura do painel de segurança, ok? Então podemos reparar aqui o formato do painel, que é retangular, e aqui o rótulo de risco, representado por um losango, onde vai uma escrita, um desenho e uma numeração na parte inferior do rótulo de risco. É aqui a demonstração de sinalização em caminhões, na parte lateral, traseira e frente do caminhão. Então na parte lateral já é perceptível aqui o painel de segurança com a numeração, né, onde essa numeração na parte superior significa o número de risco da substância, do material perigoso, e a numeração inferior é o número propriamente da ONU, ok? Já o rótulo de risco, aqui nos veículos utilitários, aqui a dimensão que é prevista na legislação. Então os veículos utilitários, a dimensão dessa sinalização tem que ser nessa proporção de 25 centímetros por 35 centímetros, ok? E o caminhão, né, ele vai ter aí 40 por 30, ou transformando em milímetros, são 400 por 300 milímetros. Na parte dianteira, né, o veículo somente será necessário o uso, né, obrigatório o uso do painel de segurança, ok? Então, o que significa, tá, o painel de segurança? Então, nesse exemplo aqui, tá, a numeração na parte superior, aqui, né, o primeiro número dessa parte superior é identificado, né, o número de risco do produto perigoso. O primeiro número e o segundo número, o segundo algarismo, representa o risco subsidiário, tá? Então a gente é um risco complementar, né? Ele reforça a informação do risco, o risco existente naquela substância química, naquele produto perigoso. E como a gente disse, na parte inferior, propriamente o número da ONU. Então, o painel de segurança consiste num conjunto de números que informam as características do produto e sua especificidade. Basicamente, podemos dividir a informação do painel de segurança de duas formas. Então, essa divisão aí. Ok? O conjunto de números localizados, né, na parte superior do painel refere-se às características inerentes ao produto, né, então propriamente o número de risco. E já o conjunto de números da parte inferior, né, são utilizados 4 números na parte inferior, refere-se ao número de identificação do produto. Então o número é a numeração que você consegue identificar qual o produto ali envolvido, conforme uma lista geral da ONU. Inclusive essa lista, né, é importante lembrar que ela é atualizada periodicamente, ok? Até pelo surgimento de novas substâncias. Então continuando, a gente fala sobre as classes de risco. Então, quando a gente está falando do número de risco, o número de risco está relacionado às classes de risco para a identificação dos produtos perigosos a saber. Então, a classe de risco número 1
quando tratado em produtos perigosos, refere-se a substâncias explosivas. Então, a classe número 1. A classe número 2 refere-se à substância gasosa, são os gases, né? A classe 3 são os líquidos inflamáveis. A classe 4 são os sólidos inflamáveis. Na classe 5 são as substâncias oxidantes e os peróxidos orgânicos. Na classe 6 são as substâncias tóxicas e infectantes. Na classe 7 são os materiais radioativos. Na classe 8 são as substâncias corrosivas. E na classe 9 são as substâncias perigosas diversas. Ok? Então essas são as 9 classes utilizadas aí em produtos perigosos. Ok? Então agora a gente detalha um pouco mais sobre o painel de segurança e a comunicação de risco. Então, detalhe do painel de segurança, né, a cor alaranjada, o tamanho mínimo, ok, do painel de segurança. Então, são 140 milímetros, né, ou 14 centímetros por 350 milímetros ou 35 centímetros. Então, essa é a dimensão mínima para um painel de segurança, ok? Então, ilustrando aqui os números acima, número de risco, e abaixo o número da ONU. Então, o significado do número de risco, o significado do primeiro número, então, 2 gás, o 3 líquido inflamável, o 4 sólido, substância oxidante, substância tóxica, 7 substância radioativa, 8 substância corrosiva. Tá? Agora o segundo número, segundo ou terceiros números, né? Então pode ser que o painel ele tenha 2 números ou 3 números. O segundo ou terceiro número ele vai estar informando-nos na classe 1 que a substância é explosiva, né? Se esse número for o número 2, tá? Ele é uma substância que pode emanar vapores gasosos, né? Ou gás, né? Ok? Já o 3 é um material inflamável, que libera vapores inflamáveis. O número 4, que ele é fundido, ok? Até a gente faz uma relação por ser um sólido inflamável, ok? Então a característica de ele ser fundido aqui, que são equivalentes aos sólidos inflamáveis, né? Então emanar vapores, né? Então é uma característica de emanar vapores, apesar de ser uma substância sólida, ok? O número de risco 5 é de que a característica da substância é ser oxidante. Número 6, ela é tóxica. Número 7, radioativa. Número 8, corrosiva. E perigo de reação violenta resultante da decomposição espontânea ou polimerização, que é uma decomposição também, né, através de polímeros. Okay? Então, esses números, o número principal, que é o número de risco ali, é o número principal, e os números, o segundo algarismo e o terceiro algarismo, sempre vão reforçar, tá? O risco que a gente pode chamar de risco complementar. Okay?
Aí o significado do número de risco. A letra X antes do algarismo significa que a substância reage perigosamente com água. Tá? Então no painel de segurança, a letra utilizada para identificar que a substância reage perigosamente com água é a letra X. Okay? A repetição do mesmo número indica aumento da intensidade daquele risco. Então, o fato da repetição é justamente, né, para reforçar o grau, né, a intensidade do risco daquela substância perigosa. Ok? Então, o significado do número de riscos, exemplos, né? Então, agora, né, um exemplo mais prático aqui. O primeiro número aqui nesse PS, nesse painel de segurança, o número 3, né, significa que o líquido é inflamável. Ele dobrando, tá, essa substância tá, significa que a sua intensidade de inflamabilidade é muito grande, ok? E ainda uma característica secundária é de que essa substância ela é tóxica, né? Quando inalada, tá? Pode intoxicar o ser humano, ok? E aí, né, na parte de baixo vai ser o número da ONU, ok? Então, ainda, né, ilustrando aqui, número 8, né? O 8 significa corrosivo. Então, né, o primeiro número, risco principal, corrosivo, dobrando o seu grau de corrosividade é muito grande, se torna muito grande, ok? E aqui o número da ONU. Outro exemplo, aqui, número 4, né, está relacionado a produto sólido e inflamável, sólido que libera vapores, tá? Então, né, se a gente fizer uma leitura, 4, sólido inflamável, é isso? E o 2? O 2 está relacionado a gás. Então, é um sólido inflamável que libera vapores, né, inflamáveis, né? Tem essa característica aqui de, olha lá, sólido inflamável que reage perigosamente com água por ter esse X aqui na frente, como a gente compreendeu. E ó, ele libera gases, ok? E o 3, que está relacionado à inflamabilidade, esses gases inflamáveis. Então ele já é um sólido inflamável que libera gases inflamáveis, ok? E aqui aí é o número de identificação desse produto perante a ONU. Significado do número da ONU. O que significa o número da ONU? Então, o número da ONU representa um produto perigoso específico. Tá? O número da ONU tem o mesmo significado para todos os países membros. Então, ele é padronizado, né? Qualquer país, né, que mantém, né, um tratado com a ONU. Okay? O significado do número da ONU, né, então aqui ele vem dizendo, por exemplo, o número 1203 representa a gasolina, ok? Então, você verificar em um caminhão transportando gasolina, ele vai possuir esse número no seu painel de segurança, ok? Tá, então com isso, né, a gente encerra a primeira parte aí de produtos perigosos, né, onde a gente citou aí, né, assuntos relacionados a parte aí de rótulo de risco, painel de segurança, falamos sobre a
definição, conceituação de produtos perigosos, ok? Então, né, para essa primeira parte, é isso. Obrigado e até breve.